que foi julgado no Supremo Tribunal Federal no mês de outubro, falando a respeito do corte de ponto dos servidores grevistas, né? É uma mensagem curta, dá até para ler na íntegra aqui para vocês. É uma mensagem número 557862, enviada no dia 30 de novembro de 2016, há poucos dias atrás. Ele diz o seguinte: senhores dirigentes de gestão de pessoas dos órgãos e das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional integrantes do CIPEC. 1. Informo que no julgamento do recurso extraordinário 693456, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, em sessão de 27 de outubro de 2016, com repercussão geral reconhecida, em que se discutiu a constitucionalidade do desconto dos dias não trabalhados em razão de greve de servidor público, que a administração pública deve fazer o corte do ponto dos grevistas. 2. Desta feita, em caso de falta dos servidores do Poder Executivo Federal para a participação em greve, cabe aos dirigentes de gestão de pessoas dos órgãos e entidades do CIPEC observar a decisão do Supremo Tribunal Federal na condução dos processos administrativos de sua competência. Atenciosamente, Augusto Akira Shiba, secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho do Serviço Público. Meus amigos, essa questão do corte de ponto, se a gente for olhar pelo histórico, não é nova. Toda e qualquer greve, seja de servidor público federal, trabalhador de iniciativa privada, sempre houveram ameaças. Se for trabalhador da iniciativa privada, a ameaça do proprietário da empresa, a ameaça do empresário é a demissão. Ele fala: se não for trabalhar, vou demitir todo mundo. Essa é uma relação que a CLT acaba permitindo com que ele conduza os trabalhos da empresa da forma com que melhor ele convier. Mas no serviço público é diferente. Ainda mais levando-se em consideração que nós não temos uma legislação própria de greve para o servidor público. E nós pegamos por empréstimo a lei de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas, se a iniciativa privada, né, o trabalhador CLT, ele tem realmente esse tipo de ameaça do empresário que realmente faz esse tipo de ameaça com demissão, no serviço público as ameaças são diferentes. Quais são as ameaças que eu já ouvi, que muitos de vocês já sofreram ou ouviram dos colegas? Processo administrativo, sindicância, corte de ponto, que é a mais nova situação que está tendo agora. E um detalhe, independente do tempo com que veio esse julgamento do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, ele efetivamente, não estamos aqui para fantasia não, efetivamente, ele disse, corta-se ponto. Mas, o que não está sendo levado em consideração nessa mensagem, a 557862, bem como em qualquer outro comunicado, qualquer outro informe que está sendo passado para as universidades, é que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou esse recurso extraordinário, ele colocou situações em que isso não ocorre. E que são essas as situações que nós temos e que está acontecendo nessa greve, que acaba não permitindo que esse corte de ponto seja efetivado. Eu sempre trago comigo, trouxe aqui para vocês, o voto do ministro Dias Toffoli, que foi, na verdade, o relator desse recurso extraordinário. Ele é um pouquinho extenso, tem 32 folhas. Mas eu separei aqui 2 parágrafos que eu quero ler para vocês, que vocês vão tirar todas as dúvidas a esse respeito. Está na página 17 e na página 17/18, né, para quem for ler depois, está na internet esse voto, e na página 32. Ele diz o seguinte: nesse contexto, é que a aplicação do artigo 7º da Lei 7783 de 89, a Lei 7783 de 89 é a lei de greve dos trabalhadores da entidade privada que nós aplicamos no serviço público, determinada por esta Corte, e estabelece que, aspas, participação em greve suspende o contrato de trabalho, fecha aspas, induz ao entendimento de que, em princípio, a deflagração de greve corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Isto porque, na suspensão, não há falar em prestação de serviços, tampouco no pagamento de sua contraprestação. Eu trabalho e recebo, não trabalho e não recebo. Desse modo, os servidores que aderem ao movimento grevista não fazem jus ao recebimento das remunerações dos dias paralisados, salvo, pessoal, isso que é muito importante, salvo no caso
em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa, da suspensão da relação jurídica de trabalho e por consequência da atividade pública. As informações conforme são passadas nos dão a ideia de que o governo federal pode fazer o que for. Greve está proibido. Se faz greve, eu realmente corto o ponto. Se porventura amanhã o governo fala assim, olha, não tenho dinheiro, não vou pagar salário, vocês têm que continuar trabalhando. Porque se fizer greve, eu corto o ponto. Qual a situação que eu posso fazer greve? Nenhuma. Por todas e quaisquer mensagens que circulam no governo federal, não fazem a observação necessária das ressalvas que o próprio julgamento fez no Supremo Tribunal Federal, esse recurso extraordinário. Pessoal, não é bem assim. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, efetivamente, a situação de que se você trabalha, você recebe. Mas há de se analisar os motivos pelos quais a greve foi deflagrada. Ponto. Vamos analisar. Por que vocês estão em greve? Por conta disso, disso e disso. Ótimo. Se é por conta, você tem uma motivação lógica, uma motivação justificável, legal, não pode ser falar em corte de ponto. Mas é que, repito pela terceira vez, as informações conforme são passadas, é corte de ponto. Ponto final. Não se colocam essas ressalvas. No final, o ministro Dias Toffoli acaba colocando dessa forma. Assim, vistos e analisados os fatos aqui em debate, à luz das referidas decisões, não vislumbro qualquer ilegalidade ou violação do direito líquido de certos impetantes ou recorridos. Isso é uma questão própria daquele caso que eu estava julgando. Tá? Ante o exposto, aderindo à proposta formulada pelo ministro Roberto Barroso, voto para que seja fixada a seguinte tese de repercussão geral. Aspas. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Tá? Pessoal, trabalhou, corta, não trabalhou, corta ponto. Mas é permitida a compensação. Mas ele não termina aí. Ele fala: o desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. É a última linha. Ele fala, pessoal, de verdade, vamos repetir isso. Ele fala que corta ponto, mas tem as situações com as quais há de ser analisado que o corte de ponto não é permitido. E são essas as situações com as quais, ao nosso entendimento, houve uma violação de direitos dos servidores públicos por parte do governo federal, consequentemente a nossa greve é legal, justa, não permite o corte de ponto. Essa é uma situação importante da gente ficar realmente debatendo. Para finalizar, tem um ofício, Anfício Andifes 253/2016, tá? Onde o Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, dirigiu, tá, ao ministro José Mendonça Bezerra Filho, que é o Ministério da Educação do Brasil e do Distrito Federal, respondendo essa mensagem, a primeira mensagem que eu li para vocês, tá? 557-862, onde fala a respeito do corte de ponto. O Andifes, pegando por questões técnicas, pegando por questões realmente procedimentais, para que possa dar cumprimento a esse comunicado que foi encaminhado, colocou 6 itens, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode até disponibilizar para vocês, é que é um pouco extenso, vai tomar bastante nosso tempo, mas são 6 itens extremamente importantes que eles colocam como obstáculo e empecilho a serem observados e cumpridos para que ocorra o corte de ponto. Lendo, fazendo um resumo muito claro a respeito do posicionamento do Andifes, eles são contra o corte de ponto também, mas eles não estão falando que eles são contra o corte de ponto porque consideram a greve justa ou porque eles são contra a PEC. Mas eles colocam, é claro, por questões procedimentais, mas burocráticas, eles colocam questões técnicas para não dar esse cumprimento. Pessoal, na última assembleia que teve lá na sede nova, uma semana atrás, eu até acabei colocando isso na assembleia também, eu repito isso, eu vou repetir 10, 15, 20, 50 vezes que forem necessárias. O Supremo Tribunal Federal, efetivamente, ele julgou. Se eu julgar nesse sentido, eu carrego aqui comigo. Quem quiser me tirar cópia, eu mostro. Mas,
existe uma situação muito importante com a qual o corte de ponto não é permitido. E é essa situação excepcional que nós estamos presentes aqui hoje em greve. Se acontecer uma situação dessa, é claro, o comando de greve e o Situdefesp, eles estão em constantes reuniões com a reitoria, manifestando preocupação para que isso não ocorra. Claro, o debate, a reunião, realmente, você fazer isso de forma administrativa, de forma política, é extremamente viável, é extremamente importante. Mas, se for necessário recorrer ao Poder Judiciário, nós estamos perfeitamente amparados para isso. Isso é uma situação muito importante, que eu quero que fique bem claro que você. Se for necessário, eu repito tudo de novo. Não tem problema nenhum. Grava isso. Grava isso. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tá bom?